Olá, galera. Vamos agora fazer algumas questões de princípios, tá? Veja só. Princípios da Compev. Então, a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas. Olha o marcador. Conter todas as receitas e despesas. Quem é que fala isso? Qual o princípio que fala isso? É o princípio da universalidade. Tá certo? Outra. O exercício financeiro orçamentário é o período de tempo. Outro marcador. Tempo. Anualidade. Né? A questão do tempo está relacionada ao princípio da anualidade. Tudo bem? E o 3. A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Não conterá dispositivo estranho à receita e despesa é o princípio da exclusividade. Lembrando que o princípio da exclusividade existe duas exceções. Quais são? A autorização para abertura de créditos suplementares, que nós sabemos que tem três, né? Suplementar, especial e extraordinário. E a contratação de operações de crédito. Então, você tem que saber isso, né? A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita, fixação de despesa, ressaltando dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito. Então, esse é o princípio da exclusividade. A resposta é a letra C. Vamos para outra. Essa questão aqui é interessante. Por quê? Porque ela traz alguns princípios, porque os princípios, por exemplo, se a gente observar uma questão anterior a essa, vou vir uma questão aqui, ó, bem interessante. Que diz assim, a questão 7. Depois eu volto lá na questão. Ó, os princípios orçamentários são estabelecidos e disciplinados. Os princípios orçamentários, eles são estabelecidos e disciplinados na Constituição, na doutrina, quer dizer, doutrinadores escreveram sobre princípios e também nas normas jurídicas. Que normas são essas? Principalmente a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Então, são normas que ele diz assim, estão estabelecidos. A resposta seria essa aqui, ó, doutrina, Constituição e normas infraconstitucionais, quer dizer, nas leis. Agora, quais são? Vamos lá. Bem, pessoal, vamos agora para essa segunda questão. Veja, olhando lá embaixo, nós vimos que os princípios eles têm origem tanto em normas jurídicas, Constituição ou leis, como também pela doutrina. Nessa questão aqui, na questão 2, ele quer saber aquela que deriva de normas jurídicas, certo? Quer dizer, ou vem da Constituição, ou vem de leis. As principais leis, Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá. Princípio da competência, ele não é um princípio orçamentário, é um princípio contábil, certo? Então, ele não se enquadra aí nessa resposta, porque ele quer princípios orçamentários. O princípio da competência é um princípio contábil, certo? Já o princípio da unidade é um princípio orçamentário, certo? É um princípio orçamentário que tem relação com o orçamento de ser uno. Ele deriva tanto da Constituição quanto de norma jurídica. Então, a 2 entraria na resposta. Princípio da imparcialidade também é um princípio contábil, certo? Um princípio mais atrelado ao controle contábil, que esse princípio fala que o controle tem que ser imparcial. Então, essa também não se encaixaria. A universalidade, sim, todas as receitas e despesas têm que estar no orçamento. É um princípio tanto legal quanto constitucional. Princípio da publicidade também é um princípio legal e constitucional e é um princípio orçamentário. Princípio da especificação do detalhamento também é um princípio constitucional e um princípio legal. Princípio da exclusividade é um princípio constitucional que fala que na lei orçamentária só deve ter matéria orçamentária. O princípio da prudência, que está relacionado a um princípio contábil de prudência de resultados, certo? Então, não é um princípio constitucional, não é um princípio orçamentário. Princípio da objetividade também não é um princípio orçamentário, é um princípio contábil, certo? E o princípio da transparência é um princípio
orçamentário, que está tanto na Constituição quanto na Lei 4.320. Então, a resposta aqui é a letra B de bola. Tudo bem? Aqui eu queria saber o que é orçamentário e o que é contábil. O que é orçamentário e o que é contábil. Essa questão tem muita lógica de cair, porque nesse cargo aqui, certo? Concurso para auditor em 2017. Vamos para a questão 3. Questão 3 trata dos princípios orçamentários, representa um arcabouço teórico que norteia a elaboração. Ele quer saber os princípios, certo? A Constituição prevê, como exceção, o princípio da exclusividade. A Constituição prevê duas coisas: a autorização para abertura de créditos suplementares e também, como diz aqui, nessa questão aqui, ó, contratação para operações de crédito, certo? Então, isso aqui está certo, é uma exceção realmente. A lei número 4.320 prevê o princípio da universalidade, segundo o qual o orçamento deve conter todas as receitas e despesas. Isso aí é uma questão correta. Isto é o princípio da universalidade. Tudo bem? E a 3. A Constituição Federal prevê a divisão do orçamento em 3 suborçamentos. Para manter o equilíbrio, não. A lei orçamentária anual é dividida em 3 tipos de orçamento: fiscal, investimento em estatais e seguridade social, mas não é para manter o princípio do equilíbrio, que não tem nada a ver. O princípio do equilíbrio, o que é que diz? Todas as receitas e despesas devem estar equilibradas. Então, essa questão está errada. E a Lei 4.320 prevê o princípio do orçamento bruto, tudo bem? Orçamento bruto, que todas as receitas e despesas devem ser mantidas nos seus totais, segundo o qual se veda a vinculação da receita de impostos, órgão ou fundo. Isso aqui está errado. Princípio do orçamento bruto. Esse princípio aqui é o princípio da não vinculação da receita de impostos, né? Então, questão errada também. Então, a resposta seria 1 e 2, tá certo? 1 e 2. Vamos para a quarta questão. A secretária de Orçamento e Planejamento do Rio Grande do Norte propõe para o exercício financeiro de 2018 uma lei orçamentária anual específica para cada um dos poderes. Opa, há um erro aqui do secretário, que ele não pode fazer isso. Por quê? Porque em relação ao orçamento, existe o princípio da unidade, certo? Que todos os orçamentos serão aprovados de uma única forma, enviados pelo Executivo, né? Então, o princípio da unidade. Então, de acordo com as regras, o princípio que está sendo prejudicado é o princípio da unidade orçamentária. Então, questão é letra D. Vamos lá. São considerados princípios orçamentários. Opa, questão boa, tranquila, para auxiliar administrativo 2015, certo? Universalidade, anualidade e exclusividade. Tudo bem? Tranquilo essa questão, o resto não é princípios orçamentários. Veja só, essa questão nova, ó. Prevê com a finalidade de evitar múltiplos orçamentos. Princípio da unidade. A unidade diz que o orçamento tem que ser único e não ter múltiplos orçamentos. Prevê a obrigatoriedade do registro da receita e despesa na OA sem nenhuma dedução. Quer dizer, o princípio do orçamento bruto. Prevê que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Princípio da legalidade. Prevê que o poder público deve divulgar o orçamento de forma ampla à sociedade. Forma ampla à sociedade é o princípio da transparência. Então, resposta aqui, letra D. Pessoal, vocês notem como eles cobram. Eles botam conceito e pergunta. Conceito e pergunta. Então, eu tenho que saber quais são esses princípios. Tudo bem? E aqui a gente já viu, né? Foi a questão 7 para remeter à questão 2, tá? E a questão 8 fala que exemplos de princípios orçamentários. Quais são os grandes exemplos de princípio orçamentário, pessoal? Letra A. Unidade, universalidade, anualidade e exclusividade. Materialidade não, certo? Princípio da competência e materialidade não, certo? São princípios contábeis, tudo bem? Ó, uma questão é para contador, eu tinha que saber quais são os princípios contábeis e quais são os princípios orçamentários, beleza? Outra questão para contador, que ele diz, ó, ele quer saber os princípios que estão na Constituição Federal e a Lei 4.320. São princípios relacionados a normas jurídicas, né?
Então, a resposta seria, no caso aqui, a resposta seria a letra D de dado, né? Que são princípios orçamentários relacionados a normas jurídicas ou à Constituição. Tudo bem? Beleza? Então, aqui você tira o princípio da materialidade, princípio da uniformidade, não é um princípio constitucional ou é um princípio doutrinário, certo? Princípio aqui da materialidade, o resto aqui são princípios constitucionais e doutrinários, beleza? Então, uma resolução de questões rápidas, só questões da Compev, essas são as questões que tem no material. Não é um tema muito cobrado nas provas, beleza? Então,